Pai universal, fonte de amor e misericórdia. Nesse momento de oração, queremos elevar a nossa mente e os nossos corações a Ti, pedindo bênçãos para todos os nossos amigos e familiares. Que eles sejam cercados por Teu amor e a Tua proteção em todos os momentos de suas vidas. Oramos também por aqueles que sofrem por qualquer motivo que seja. Que eles encontrem consolo em Sua presença e força na Sua graça. Que a esperança renasça em seus corações e que eles sejam guiados em direção à cura e à paz. Pedimos também por todos os habitantes de Urântia, que a luz do entendimento, da paz e do amor divino brilhe em cada canto do nosso planeta. Que cada ser humano possa viver em harmonia e unidade, reconhecendo a divindade dentro de si e dos outros. Finalmente, oramos pela revelação e disseminação do livro de Urântia. Que a quinta revelação alcance os corações e mentes de todos aqueles que buscam a verdade, trazendo uma compreensão mais profunda do seu propósito e da sua presença em nossas vidas. Abençoe-nos, Pai querido, e guia-nos sempre no seu caminho de amor, verdade e bondade. Amém. Amém. Muito obrigado, Sussu. Pô, pessoal, algumas carinhas aqui a gente viu ali no encontro, no final de semana, né? Então, muito bom ver que estão todos já de volta em casa. E que bom que estamos com os outros aí que não puderam ir, mas o encontro foi muito legal. Tivemos momentos de muita descontração, muita, muita amizade, muita fraternidade. Estava um ambiente gostoso, todo mundo feliz. Tivemos uma organização bem feita do encontro, com alguns ajustes na programação, diminuindo um pouco o número de palestras, criando workshops e fazendo um café Urântia para poder dar oportunidade de discutir alguns temas. E tivemos momentos de descontração também, onde nós pudemos acompanhar o pessoal que estava lá com teclado e um violoncelo, estava muito bonito. Tivemos um showzinho do Alexandre Nakai também, tocando o seu violão e a turma cantando junto. Tivemos um momento de muita emoção ao recebermos o Caio Café lá. Nós o trouxemos, o pessoal trouxe o Caio para o encontro para fazer uma homenagem a ele. O Caio foi o primeiro presidente da Associação Urântia no Brasil, que foi iniciada no ano de 2003. Então, ele teve esse pioneirismo lá de organizar. Bom, ele pessoalmente trabalhou bastante pela revelação, e foi muito emocionante ter ele conosco lá. Ele está com 92 anos, quase 93. Infelizmente, ele teve um probleminha enquanto estando lá com a gente, ele passou mal. A gente teve que removê-lo para um hospital ali da região, porque ele estava entupidinho, com problemas gástricos. E então foi necessário fazer essa internação dele ali. Mas já logo no dia seguinte de manhã ele foi transferido para São Paulo com uma ambulância. Está internado ainda no Hospital Sírio-Libanês. Mas está sendo bem tratado, ele tem um médico dele lá, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então aqui a gente continua orando por ele.
Então, mas foi um momento muito emocionante, muito legal, e ele ficou muito feliz de estar ali com a gente e nós com ele. Tivemos todo esse trabalho de workshops e tudo mais, que foi muito bem conduzido, e a gente aproveitou bastante desses momentos juntos. A comidinha do hotel era boa, a gente meio que voltou cevado de lá, né? Eu ganhei 2,5 quilos, né, para ter que começar tudo de novo aqui. E a gente comia toda hora lá, estava muito bom. Então foi isso. É, acho que o pessoal da associação, se não disponibilizou ainda, vai disponibilizar as gravações que foram feitas no YouTube. Tivemos momentos muito interessantes lá, com muitas fotos que estão sendo compartilhadas aos pouquinhos aí, e dá para ver que a turma estava bem feliz. Muito bom. Então, de volta em E na casa. quinta-feira, no Café Urântia, eles vão fazer um apanhado geral sobre o encontro. Então, quem quiser, quinta-feira no Café Urântia. Isso. Muito bem. Nós hoje, então, vamos prosseguir com a nossa leitura do ponto onde nós paramos, que foi lá no documento 160, item 1, parágrafo 13 desse item 1. Então, vamos continuar dali. Eu acho que nós estamos falando de Rodin, né? Ali da Rodin de Alexandria. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum comentário, vamos partir para a leitura. Precisamos aqui, como sempre. Eu posso ler. Então vai, Sussuzinha. Agora, Rodin começa a falar sobre o preconceito. O preconceito cega a alma para o reconhecimento da verdade. O preconceito pode ser removido somente pela devoção sincera da alma à adoração de uma causa que abranja e inclua plenamente todos os nossos semelhantes. O preconceito está indelevelmente vinculado ao egoísmo. O preconceito pode ser eliminado somente se a busca do ego for abandonada e substituída pela busca da satisfação pelo serviço de uma causa que seja não apenas maior do que o ego, mas maior até do que toda a humanidade, a busca de Deus, o alcance da divindade. Uma evidência da maturidade da personalidade consiste na transformação do desejo humano, pela procura constante da realização desses valores, os mais elevados e os mais divinamente reais. No mundo em mudança contínua, em meio a uma ordem social em evolução, torna-se impossível manter metas imutáveis e rígidas de destino. A estabilidade da personalidade somente pode ser experimentada por aqueles que descobriram e abraçaram o Deus vivo, como a meta eterna de alcance infinito. E assim, transferir a meta do tempo para a eternidade, da terra para o paraíso, do humano para o divino, requer que o homem se torne regenerado, convertido, que nasça de novo, e que ele se transforme na criança recriada do Espírito Divino, conquistando assim a entrada na Irmandade do Reino do Céu. Todas as filosofias e religiões que não chegam a esses ideais são imaturas. A filosofia que eu ensino, ligada ao Evangelho que pregais, representa a nova religião da maturidade, o ideal das gerações futuras. E isso é verdade porque o nosso ideal é definitivo, infalível, eterno, universal,
absoluto e infinito. A minha filosofia proporciona a mim o impulso de buscar as realidades de alcance verdadeiro, a meta da maturidade. Todavia, esse meu ímpeto foi impotente. À minha procura faltava a força impulsionadora. A minha indagação sofria da ausência da certeza de direcionamento. E essas deficiências foram abundantemente supridas por esse novo Evangelho de Jesus, com o seu enaltecimento do discernimento interior, da elevação de ideias e nitidez de metas. Sem dúvidas e sem apreensões, eu posso agora, de coração pleno, entrar na aventura eterna. Muito obrigado, Chuchu. Que legal Alguém esse quer? mix que ele faz da filosofia dele, né, com o Evangelho de Jesus, em outras palavras, falando da necessidade do homem nascer do Espírito, né, ou seja, conquistar os frutos do Espírito, desenvolver os frutos do Espírito, que são virtudes e atitudes que a gente toma quando está seguindo a vontade de Deus. É bem legal isso. É. Na verdade, nós temos outras passagens no livro que falam da ciência, da religião, da filosofia e todas essas coisas. E, né, qual é o papel de cada um no desenvolvimento da sociedade, da civilização humana. E uma das coisas que eles falam sobre a filosofia é que a filosofia é que tem o papel de construir a lógica daquilo que nós percebemos com a religião. Então, a filosofia é que constrói essa lógica que, de alguma forma, também nos ajuda a ter uma certeza maior daquilo que nós estamos falando. Isso não quer dizer que a filosofia está sempre certa, porque ela é construída a partir do pensamento humano, então, por isso mesmo, sujeita a erros, mas a ideia, o princípio é esse, que a filosofia seria uma expressão da lógica. Por isso que é legal ver o Rodin falando da filosofia dele, de como ele vincula essa filosofia ao reino pregado por Jesus, ao Evangelho de Jesus. Lilian, não vou te deixar esperando mais, vamos lá. Tudo bem, não tem problema. Não, eu acho que aí está a resposta por que foi colocado, por que o Rodin foi colocado no livro de Dante. Porque ele entendeu como que a filosofia se agrega, vamos dizer assim, a verdadeira filosofia, porque é atrelada aos ensinamentos de Jesus. Ele descobriu, né? Ele falou ali que ele estava perdido, mas que ele encontrou o caminho quando ele descobriu o Evangelho de Jesus, os ensinamentos, né? Então, ele pôde formular toda uma filosofia dentro desses ensinamentos. Eu entendo assim. Acho que foi por isso que Rodin está no livro de Jesus, no livro de Ando, porque a filosofia dele é toda pautada no Evangelho de Jesus. Isso aí, eu acredito nisso. Ok, Lilian, obrigado. Alguém quer adicionar algum comentário? Bom, Eu gostaria, sim, Henrique, e sim, como é Ivanildo. sempre atualizada, né? A gente encontra no nosso dia a dia uma resposta. Eu vejo que ela é muito atualizada agora e será daqui a 1000 anos. Como Jesus, né? Os discursos de Jesus são sempre atualizados. Exatamente, Atualizado no sentido de serve para qualquer época. é Obrigada. verdade. Imagina, muito bom, Ivanil, bem lembrado. Oi, Bauman. Bom,
Eu acho muito interessante essa última parágrafo. Ele diz que a filosofia dele, ele criticando ele mesmo, né? A filosofia dele proporcionava a ele uma, um impulso de buscar as realidades de alcance verdadeiro e meta da maturidade. Aí ele diz assim: todavia, o meu ímpeto foi impotente. É impotente para ele, é impotente para qualquer um, porque a sua motivação pessoal, ainda na meu modo de compreender, de uma mente ainda material, embora provida de todas as boas intenções, ela não consegue construir a nova alma. A nova alma só pode ser construída se Deus construir dentro do indivíduo, né? O que nós temos que fazer é simplesmente, usando a nossa volição, uma mente colaborativa, aceitar essa orientação, né? Então ele vai dizendo aqui, né? Todo meu ímpeto foi impotente. A minha procura faltava a força impulsionadora. Quer dizer, não adiantava ele procurar. E eu acho que a gente ainda, isso aqui é uma coisa atualíssima, né? Que a gente É, fala como se fosse a gente que construi isso, né? Não, eu procuro o é. bem, eu procuro ter boas ações, mas essa motivação pessoal, ela não tem poder de sobrevivência. Só tem poder de sobrevivência a orientação que ele diz aqui, que vem do interior, que é exatamente a orientação do ajustador dentro dele, né? Uhum. Discernimento interior. Então, a minha procura faltava a força impulsionadora. Qual é essa força impulsionadora? É Deus dentro do indivíduo, né? É Jesus dentro do indivíduo, com a sua energia para assegurar para o ser que ele está na rota certa, né? E essas deficiências foram abundantemente supridas por esse novo evangelho de Jesus, que é o novo ensinamento de Jesus, com o seu enaltecimento do discernimento interior. Quer dizer, Jesus enalteceu o discernimento interior, porque todas as questões, para o bem ou para o mal, e o ser humano a escolher, está no dentro do indivíduo. É, nós temos que ter essa mestria sobre nós mesmos, né? Porque tudo que foi construído no homem levou ele para fora dele e distanciou ele do Deus dentro dele. Então ele diz, com o seu enaltecimento, ele diz que esse novo Evangelho de Jesus, com o seu enaltecimento do discernimento anterior, da elevação dos ideais, a nitidez das metas, sem dúvidas e sem apreensões, eu posso agora, de coração pleno, entrar na aventura eterna. Isso aqui agora eu faço com o meu, é arrupiante. Isso aqui é uma coisa fantástica, esse trechozinho aqui do. E o que eu também louvo aqui é a inteligência desse homem. Esse Rodin era inteligente demais, né? Porque ele tinha uma bagagem intelectual certamente fantástica, né? Uma filosofia que ele cultivou durante tantos anos, mas quando ele entrou em contato com esse conhecimento, ele passou logo por, já entendeu, já absorveu, já tratou de dizer aqui, confessa a falha e coloca para nós hoje a solução, né? E o resultado dessa solução, né? Que é participar dessa aventura eterna. É o que nós estamos destinados a fazer, né? É só seguir essa estrofezinha aqui. Essa estrofezinha aqui salva o indivíduo, se for compreendido na profundidade que o Rodin falou. Era isso. Obrigado. Muito bem lembrado, Bauman, essa questão aí. Só para recapitular aqui, a filosofia tem uma lógica, mas essa lógica só te leva à verdade se as verdades eternas estiverem no nosso coração, na nossa mente, ou seja, a gente tiver uma religião.
E por isso que ele diz que o Evangelho de Jesus derrubou aquela impotência que ele estava sentindo, porque a lógica, a filosofia, para ele estava lá, mas ele não conseguia alcançar Deus, porque só a filosofia não faz isso, é preciso da fé e é preciso da revelação. Então, você lembrou muito bem esse ponto, Balma. Muito obrigado. Foi muito legal você levantar essa questão. Oi, Yara, diga lá. Primeiro, eu quero dar boa noite para vocês e para dizer que eu senti muita vontade de estar com vocês lá no evento. Ainda não, Passou vontade porque quis, devia ter ido lá. eu devia mesmo, eu fiquei pensando, poxa vida, eu devia ter ido, porque eu ia encontrar com eles. Grupo de Curitiba, 90% presente, foi demais. E ainda jovens, né? Muito interessante. Não tem data Mas para o ano que vem, coloca na agenda. vou colocar mesmo, para o ano que vem, acredito que dê. Corpus Christi. É? Ah, Sim. vou agendar então. Então, gente, é para dizer só da minha ressonância, porque Henrique completou as palavras, né? Que é Balma, Isso, Antônio Palma. Que Balma trouxe, né? Fiquei assim, entusiasmada no espírito, ouvindo ele repetir o trecho do texto, né? Que diz dessa compreensão que a gente pode adquirir. Porque a filosofia nos leva a pensar, refletir, e a compreensão, ela vai um pouco além. Ela vai nesse lugar que compreende pelo coração, né? Que foi o que o Henrique falou. Então, assim, é para dizer da minha ressonância sentida aqui, porque isso é o que torna a nossa cooperação diante de situações de preconceito com a possibilidade de nos abrir, de recebermos com um espaço dentro de nós as novas situações e os entendimentos que nos levam a uma visão da totalidade. Gostei muito. Muito legal. Muito obrigado, Yara. Ah, Milton, você tinha levantado a mão, desistiu? Na verdade, eu falei para você, eu sou um cético quando a gente fala em Rodin. Na verdade, eu li esse texto e eu continuo não entendendo porque o livro, às vezes, ele dá a impressão que Rodin, naquela oportunidade, ele era um forasteiro. Ele tinha recebido alguns ensinos do mestre, mas ele nunca chegou a ser um discípulo, ele nunca chegou a ser um dos apóstolos. Então, tudo que ele recebeu do mestre foi em terceira pessoa, até porque a gente não se falava em escritos na época. Então, à medida que ele tinha conseguido captar a profundidade da palavra, da mensagem do mestre, da forma como é transcrita ali em terceira pessoa, e ele fala em personalidade, ele traz o texto, esses dois parágrafos, eles são de muita profundidade eles estão absolutamente assim de acordo com o que é trazido ao longo do livro, com muita profundidade. Então eu fico imaginando, à medida que Rodin fosse essa pessoa tão especial, e quando você compara Rodin, por exemplo, com os demais apóstolos, e eu reconheço que, na verdade, muito do valor dos apóstolos é em razão dessa diferença, né? Desse caráter heterogêneo dessa equipe toda, eu reconheço isso. Mas às vezes eu fico pensando, por que que o mestre não mandou pelo menos meia dúzia daqueles passarem no RH e chamar o Rodin para ser full-time ali um apóstolo? Porque aparentemente enfim, uma grande perda não ter sido melhor aproveitado. Mas enfim, só a impressão que eu tive a respeito do texto. Muito legal, Milton. Mas na verdade, assim, os reveladores, eles nos falam que eles utilizaram na disseminação da verdade
os pensamentos, a filosofia mais elevada que estava disponível aqui para nós, né? Eu imagino que Rodin era uma dessas filosofias. Ele não deixava de ser um filósofo competente. E que bom que ele adotou os ensinamentos do mestre de alguma forma. Então, legal, eu acho que é bacana isso. Oi, Balma. Não, você precisa lembrar que Rodin, após essa relação com um grupo que acompanhava Jesus, os apóstolos, certamente com outros, né? Ele dedicou a vida dele de uma forma definitiva a pregar o cristianismo. Inclusive, ele foi morto por conta disso. Ele é um mártir do cristianismo, né? Então, o Rodin, ele posteriormente a essa vivência dele, né, esse discernimento, e é um exemplo muito grande no meu ponto de vista, porque ele é um filósofo, né? Imagina um filósofo ter a humildade para questionar toda a sua filosofia, né? A percepção de um conhecimento novo, né? E ele dedicou a vida dele posterior completamente à difusão dessa mensagem do Evangelho de Jesus. Certamente a contribuição dele deve ter sido muito contundente, porque ele tinha uma dialética já de quem tem uma bagagem da filosofia humana, e agora uma visão de um conhecimento cósmico, né? Então, eu acho que é um exemplo muito importante, né? Num, de nenhuma forma eu acho que ele não deveria estar. Eu acho que é um exemplo, eu acho que é por isso que os reveladores colocaram. Embora ele não tivesse companhia direta, mas ele não teve durante essa fase. Depois, Jesus, na ressurreição, se manifestou para Rodin também. Então, Rodin foi um cristão assim muito forte, muito dedicado. Obrigado. Obrigado, Balma. Oi, Lilian. Não, o Obama já falou ali, né? Mas eu lembrei que Jesus apareceu para Rodin. Para Rodin, depois nas aparições dele, depois de ressuscitado, né? Ele apareceu para Rodin e para mais, aqui diz 80 outros crentes lá em Alexandria, para ver da importância, né, que tinha o Rodin. E ele foi um discípulo de Jesus mesmo, né? E levou esse evangelho para frente. E a impressão que dá é que ele assimilou muito aquilo que os discípulos, vamos dizer assim, deveriam fazer. Rodin compreendeu de maneira espetacular, tanto que está aí no livro de Dante, né? E por que Jesus não falou com ele, né? A gente fica pensando, né? Por que Jesus não falou com ele? Porque Jesus sabia que ele já tinha compreendido tudo, não tinha mais nem o que ensinar, não tinha mais, né? E aqui tem uma parte que diz assim, lá no começo, que diz assim, né, que o que Rodin, o que influenciou ele foi o ensinamento de Jesus, sede então perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Então ele tinha isso como meta e ele foi sensacional nesse sentido. Agora nós vamos ver a parte da arte de viver, né? E daí ele ensina tudo como que deve ser a filosofia da vida. É isso mesmo, Lilia, concordo com você. E
E ele se destacava, né, dos apóstolos porque ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, né? É, é, ele era bastante diferente dos apóstolos, sem menosprezar os apóstolos, né? Porque os apóstolos também foram maravilhosos, mas eles eram, o Rodin, ele tinha uma capacidade intelectual muito maior. E mais uma coisa que eu também fico pensando, e aí eu entendo até as dúvidas do Milton, se ele foi importante, a gente sabe, né? Porque se os reveladores estão dizendo, é porque é a verdade. Mas se você pesquisa sobre Rodin, você não encontra em lugar nenhum, né? Você só encontra no livro de Urântia. Isso é bastante interessante. Eu já pesquisei bastante, ou eu não soube fazer direito, mas eu não encontrei nada. E eu não sei por quê, mas também. E outro fato também, por que que Jesus não se encontrou com ele? Deixou Natanael e quem que estava lá? E Tomé. Isso, Tomé e Natanael lá com ele, conversando, e aí até Jesus falou, não, agora eu vou embora, vamos sair daqui, aí Natanael e Tomé tiveram que pedir para Jesus para continuarem conversando, né, ficar mais alguns dias conversando lá com Rodin. Também é bastante interessante isso, mas a gente não vai saber, só O quando que a que você gente chegar lá em achou cima e perguntar. interessante? Oi? O que que você achou interessante no fato de não encontrar nada sobre Rodin? Por que que o homem não tem acesso a Rodin? Por que que não tem nada escrito sobre ele? Você Pesquisa tem no alguma Google. ideia? Não, eu não sei por quê. Não tenho a menor ideia. Mas se você pesquisa, você não acha. Então, eu acho curioso, não é nem interessante, vai, é curioso. Mas também deve ter algum sentido. E eu não estou questionando aqui os reveladores. Se os reveladores colocaram, é porque é importante. Mas, mas Uhum. é curioso que não, a gente não consiga pesquisá-lo. Tô dando uma de Aélio aqui, pelo amor. Que Acho que o bom. Lucas quer falar. Lucas, diga. Fechado, Lucas. Oi, boa noite a todos. Boa A minha noite. visão ali, compartilhando um pouquinho aí da minha ideia ali sobre o Rodin, eu acho que Jesus quis demonstrar sobre humildade, ou seja, eu acredito que os filósofos gregos da época, eles acreditavam que eles sabiam tudo, que eles eram as mentes mais iluminadas da época. Então, eu acho que ele fez isso de exercício, mostrando ali através dos reveladores um exercício de humildade. Ou seja, Jesus falou: não, ele, parte filosófica, ele já sabe, então ele precisava aprender sobre a parte da fé. E colocou o Natanael e o Tomé para ter essa interação com ele, até porque eram dos discípulos bem capacitados para isso também. Então, acho que foi mais para trazer essa junção da fé raciocinada. Acho que essa é a minha opinião a respeito. Legal. Muito obrigado, Lucas. Foi bom. Eu acho que o Lucas foi na rota certa dessa análise da participação do Rodin no LU, porque nesse parágrafo aqui, o exercício da humildade dele é um exemplo para todos nós, né? Ele que disse que a filosofia dele era impotente. Quer dizer, imagina um filósofo com intelectualidade muito grande, toda uma bagagem que exercitou dessa intelectualidade ao longo de anos, aí o cara confessar que é impotente. Eu acho isso aí, o Rodin não precisava fazer nada, só bastava ter esse parágrafo, era digno de participar do LU, só com esse parágrafo aí. Viu? Eu acho que em vez de saber por que é que o LU, o que é que o Rodin
se tem mérito para participar do LU ou não, eu acho mais prudente e mais eficaz absorver esse conhecimento dele, essa humildade dele, né, que é o que o Lucas falou aí. Achei muito bom. Muito A bem. a humildade é o mais alto grau da sabedoria, né? Eu, Sócrates, só sei que nada sei, né? Mas quando o indivíduo chega nesse patamar de humildade, realmente, eu acho que ele chegou no máximo. Muito bonito. Obrigado, Angélica. Algum outro comentário sobre esse texto? Esse último parágrafo que nós lemos ali realmente chama bastante atenção, mas outro que chama atenção foi o primeiro que nós lemos, né? Que o preconceito cega a alma para o reconhecimento da verdade, e o preconceito só pode ser removido pela devoção sincera da alma, a adoração de uma causa que abrange e inclui plenamente todos os nossos semelhantes, né? Aqui está falando do Evangelho de Jesus, com certeza, que é a única maneira da gente eliminar ou superar o preconceito, tendo uma visão maior da irmandade, da filiação do Pai e todo esse negócio. E a gente pode falar o que quiser, mas todos nós temos preconceitos. Um tem preconceito com a tatuagem do outro tem preconceito com o cabelo colorido, outro tem conceito porque a pessoa é homossexual, o outro tem porque é trans, o outro tem porque, enfim, a gente tem todo tipo de preconceito. É claro, uns mais, uns menos, porque aparentemente a gente não tem uma afinidade espiritual com aquela pessoa, ou porque a gente realmente não alcançou a elevação necessária para entender a diversidade que Deus coloca à nossa frente, né? E claro, a nossa sobrevivência depende justamente da gente conseguir harmonizar dentro de nós e fazer os ajustamentos necessários para participar desse universo como ele é, aceitando a diversidade, aceitando as dificuldades que a gente tem. É complicado isso, eu sinto na minha pele mesmo. Como é difícil, às vezes, a gente superar alguns preconceitos, né? Então, é muito difícil mesmo. Só tendo uma elevação espiritual muito alta, só realmente entendendo, seguindo o Evangelho de Jesus, que é tão simples, né? Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos, né? Essa é a simplicidade do Evangelho de Jesus. Fácil de dizer, fácil de entender, mas duro de fazer, né? Então, vamos lá. Diga, Yara. E é isso que é bonito, né? A gente perceber que é exatamente o Deus vivo em nós que nos auxilia a estar em situações do mundo hoje. A gente, quando está em grupos presenciais de trabalhos, né, de diversidades, a gente vê fortemente esse convite. Como é que a gente pode conseguir nos perceber partícipes e dar esse direito a todos de serem partícipes nesse lugar de reconhecimento e de inclusão, de existência, com tantas manifestações que estão surgindo. Então, essa palavra da humildade, ela cabe muito, porque a gente vai reconhecendo
e agradecendo as pessoas que nos ensinam como é que elas também podem ser incluídas, né? E a humildade nos convida a aprender, a reconhecer que a gente está aprendendo a fazer isso. E aí é o Deus vivo dentro de nós que pode abrir diálogo nesse lugar da humildade, nesse lugar da receptividade, da abertura verdadeira, porque isso dissolve preconceitos. E que bom que nós temos preconceitos e podemos reconhecer, porque é fogo quando não dá para reconhecer, né? É, E aí o fogo pega fogo, né? Várias hum, situações. Mas então é, é isso, é o parágrafo que você leu sobre a inclusão, a totalidade que eu estava me referindo é isso, é a inclusão de todos, né? Todos se sentirem pertencentes à família universal, à filiação de Deus. Então, reconhecer os nossos preconceitos é um passo muito bem dado para o convite ser aceito, de nos abrir para o novo, para linguagens novas, para expressões novas da nossa humanidade, da humanidade, né, como um todo. é. Obrigado, Yara. Bom, pessoal, mais alguém? Senão vamos avançar aqui na nossa leitura. Ok, obrigado a todos. Vamos lá. Vamos continuar, pois, agora, esse item 2, vamos falar da arte de viver segundo Rodin. Vamos lá. Quem vai nos ajudar? Vai continuar, Sussu? Ou vamos pegar mais? Vamos Vamos ver se receber alguém mais quer alguém? ler, senão eu leio, mas se alguém quiser ler, Eu, pode ler. eu posso ler. Obrigada. Então, leia, Egli, Tá com a por mão favor. levantada, Muito Era. Acho que obrigado. precisa se ler. Yara. Oi, Yara, você quer ler? Você estava com a mão levantada para ler? Não, eu estava com vontade de ler, mas eu leio mais na frente. A mão levantada foi esquecimento de baixar. Ah, tá. Milton captou assim algo com... Então eu leio a metade e você lê o resto, tá bom? Assim a gente Tá compartilha pedaços. A arte de viver. Apenas duas maneiras há por meio das quais os mortais podem viver juntos: a maneira material ou animal e a maneira espiritual ou humana. Pelo uso de sinais e sons, os animais são capazes de comunicarem-se uns com os outros de modo limitado. Mas tais formas de comunicação não transmitem significados, valores ou ideias. Uma distinção entre homens e animal é que o homem pode comunicar-se com os seus semelhantes por meio de símbolos que designam e identificam com toda certeza significados, valores, ideias e mesmo ideais. Posto que os animais não podem comunicar ideias uns aos outros, eles não podem desenvolver uma personalidade. O homem desenvolve personalidade, porque ele pode comunicar-se dessa maneira com os seus semelhantes, tanto sobre ideias quanto sobre ideais. E essa habilidade de comunicar e compartilhar significados, que constitui a cultura humana e que capacita o homem, por meio de agrupamentos sociais, a construir civilizações. O conhecimento e a sabedoria tornam-se cumulativos, por causa da habilidade que o homem tem de comunicar essas conquistas às gerações vindouras. E dessa maneira surgem as atividades culturais da raça, a arte, a ciência, a religião e a filosofia.
Obrigado, Egli. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se todo mundo captou a mesma coisa que eu ou não. Haha, agora eu deixei todo mundo com medo de falar. Aqui eu queria fazer uma observação com relação a esse texto que Rodin fala da comunicação entre os homens e a comunicação entre animais, e ele fala que os homens podem comunicar ideais, ideias, né? E, de fato, essa é uma habilidade exclusiva dos homens. E ele fala que é porque o homem desenvolve a sua personalidade. E, na verdade, o homem não desenvolve a sua personalidade, né? A personalidade é uma dádiva que nos é dada pelo nosso Pai Universal. A maneira como nossa personalidade atua no meio em que nós vivemos não é por meio de um desenvolvimento. A gente não vai tendo uma personalidade que vai nascendo e vai crescendo e vai aumentando até ficar perfeita. A gente já recebeu a personalidade pronta, ela é imutável. Diferentemente da nossa alma, que esta sim nós temos que construir, né? Então, me chamou a atenção aí, claro, talvez Rodin, nessa oportunidade, ainda não tivesse tido discussões dos ensinamentos de Jesus a respeito da personalidade, ou não tivesse ciência. Mas ali eu acho que realmente tem uma colocação um pouco equivocada desse tema especificamente. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário. Tudo Eu bem. fico pensando, Sim, Henrique, sim. começou a dar umas vibrações aqui enquanto você falava. Eu fico pensando que, na minha maneira de compreender, eu acredito no desenvolvimento, acredito na palavra boa, desenvolvimento, no sentido de que nós recebemos a personalidade, porém a nossa resposta ao que a gente recebe é capaz de unificar a nossa energia, né? Assim, energia mental, energia física, espiritual. Então, se a gente não desenvolvesse, nós talvez ficássemos fragmentados, porque é exatamente a nossa resposta que é o que pode tornar essa personalidade percebida como tal, para que a gente possa resguardá-la, preservá-la. Eu compreendo dessa forma. Eu acho que nós estamos falando de coisas diferentes, né? Não sei se eu entendi bem o que você falou, mas o que eu estava levantando aqui é esse parágrafo aqui, onde Rodin diz que, posto que os animais não podem comunicar ideias uns aos outros, eles não podem desenvolver uma personalidade. E ele completa: o homem desenvolve uma personalidade porque ele pode comunicar-se dessa maneira. Ok. Então, não é assim, a gente não constrói personalidade. A personalidade é um dos elementos do nosso ser, assim Sim. como é o nosso corpo físico, assim como é a nossa mente, assim como é o espírito.
Então, a personalidade é uma dádiva do Pai que nos entrega pronta. Ela tem a tarefa de chegar até o paraíso, mas, embora ela seja a protagonista da história, é missão do indivíduo, da identidade que somos cada um de nós, propiciar a essa personalidade construir isso. O livre-arbítrio nosso, ele pertence à personalidade. Ele é a Sim. personalidade quem decide e aciona a mente para exercer essa decisão. Então, quando ele fala que o homem desenvolve personalidade, é como se o homem desse origem e crescimento à personalidade. Esse fator não existe. Ele vem, Entendi. a personalidade vem prontinha para nós, né? Oi, Egli. Está me ocorrendo, realmente, o conceito de personalidade vem, né, inteiro, né? A gente não vai desenvolvendo. Eu fiquei pensando se não é uma frase ou uma palavra relacionado com a tradução, né? Que às vezes foi aí sem querer, se não tem a ver com a tradução, porque realmente não tá É. certo assim esse termo. Olha, mas a verdade é que tem algumas coisas que Rodin falou que foram corrigidas pelos apóstolos depois. Aqui estamos no discurso dele. É verdade. Eu não me lembro agora se esse é um dos pontos que eventualmente tenha sido objeto de alguma nota mais adiante. Mas aqui nós estamos vendo o que Rodin falou. É Depois verdade. tem o que os discípulos, os apóstolos, complementaram ou corrigiram, não sei se corrigir é a palavra certa, alertaram a ele, talvez, que aquele pensamento não fosse o melhor. Mas vamos lá, diga lá, Roberto. Eu até queria completar mais um detalhe que me chamou a Sim, atenção completa. antes de, assim, é sobre a habilidade, né, da comunicação que diferencia os animais dos seres humanos, né? E, Uhum, e essa autoconsciência que também nós temos, os animais não têm, a respeito de si mesmo, né? De, uhum. de ter, assim, um acúmulo de conhecimento, de sabedoria, que vai diferenciando nós dos animais. Eu achei bem interessante, assim, que tem a ver também a comunicação consigo mesmo e com o outro, né? Porque a Uhum. comunicação interna que podemos fazer conosco mesmo, através de autoconhecimento, de se perceber a si mesmo, que os animais não fazem, apesar de eles terem as suas próprias comunicações, né, os animais. É Então, isso eu isso achei mesmo. interessante também. É isso mesmo. É, E isso não acontece com os animais justamente porque eles não estão dotados com uma personalidade. Essa característica de interatividade, compartilhando ideias, ideais, planejando o futuro, falando de Deus, adorando a Deus, amando a Deus, todas essas coisas é uma característica do homem que recebeu a personalidade do nosso Pai, e, claro, também guiado pelo ajustador do pensamento. Mas sem a personalidade, não seria possível a gente fazer absolutamente nada. A gente seria meros animais mesmo, né? Não teria diferença nenhuma de um gato, cachorro, papagaio, periquito, tudo a mesma coisa. Então, eu acho que esse é o ponto. Muito bem lembrado aí, Egli. Oi, Roberto. Diga lá, meu querido. Meu querido Henrique, olha, eu quero lembrar 3 momentos no livro de Urante que o ensinamento faz uma relação entre a realidade da personalidade
e a capacidade de comunicar. Uma é esse texto que a gente acabou de ler de Rodin. A outra é quando Jesus está em Cesareia Filipe, junto com Ganide, e ele pergunta se o cão tem uma alma, se ele tem vontade. E Jesus vai dizendo que o ser humano tem uma mente reflexiva, que é capaz de observar a própria mente, que é capaz de autoconsciência, como a Egli lembrou, e que isso que permite ao ser humano desenvolver uma fala e experimentar a sobrevivência da personalidade. Ele fala que essa característica da mente humana reflexiva é que nos permite comunicar e desenvolver, e a personalidade sobreviver. O outro momento, o terceiro, onde os reveladores fazem uma associação de personalidade e comunicação, é no próximo documento 161, quando Rodin e os dois discípulos que tiveram o privilégio de ficar dialogando com esse filósofo grego, eles questionaram se Deus era ou não era uma pessoa. Se vocês olharem, Rodin diz assim: para que Deus seja uma pessoa, é necessário que hajam outros seres iguais a ele, com os quais ele seja capaz de uma simpática comunicação. Rodin, ele faz essa associação da personalidade com a capacidade de se comunicar com outros seres iguais. E agora eu vou para um entendimento que é capaz de unificar isso, que é a origem etimológica da palavra personalidade, pessoa. Eu não sei se vocês sabem, a palavra pessoa vem de persona. Nos antigos teatros gregos, os atores usavam uma máscara na frente da face, que era por onde passava o som da fala dos atores. Sona, em grego, significa som. Persona é por onde passa o som da fala dos atores gregos. Então, isso associa pessoa com sona, som e fala. É um conceito muito parecido com você. Eu não sei se vocês já viram a origem da palavra você. Eu tinha aprendido que você vem de vossa mercê, vos mercê, mas não. Recentemente, eu aprendi uma origem etimológica da palavra você que me fez muito mais sentido, é muito parecido com persona. Você vem de vox, que em latim significa voz. Então, tanto você quanto persona implica comunicação. E isso, na origem das palavras, reforça esse ensinamento que aparece 3 vezes no livro de Urante, Cesareia Filipe, nesse diálogo de Rodin e no documento 161, que associa a realidade da personalidade com a realidade da comunicação. Enfim, um eu, um ego, você pode imaginar isoladamente, mas pessoa, você só é na relação com outra pessoa. Isso é muito importante. Em certo sentido, a personalidade, a realidade na personalidade, ela é altruísta, ela se realiza na relação com o outro. Eu falei muito, me desculpa, mas eu acho que esse entendimento é muito importante para a gente entender quem a gente é. Ô, Roberto,
Muito Você. erudito, muito bom você ter trazido esse assunto aí. Mas tem uma parte no livro de Urântia que fala exclusivamente da personalidade. Tem uns 5, 6 documentos falando disso, né? E lá eles dizem que o conceito de personalidade, no conceito divino, no conceito do Pai, e essa personalidade que nos é dada, eles são muito claros lá em dizer que isso não tem nada a ver com a ideia de personalidade que os humanos têm. Que é completamente equivocado a gente associar a nossa personalidade concedida pelo Pai à ideia de definições de personalidade dadas pelo homem. Eles não têm coisa nenhuma. E esse documento, exaustivamente, fala de que a personalidade é a razão única pela qual nós podemos nos comunicar com outras personalidades, porque de outra forma nós nem poderíamos perceber as outras personalidades. Então, isso é o que está lá no documento que fala das personalidades, que eu não me lembro o número agora, mas a gente até pode buscar. Então, eu acho que o que você falou, realmente, de fato, nessas referências que você deu, aparece essa questão da comunicação. Mas não é a comunicação que faz a personalidade. É a personalidade que faz a comunicação, é exatamente o contrário. Sem a personalidade, não existiria essa chamada comunicação e compartilhamento de ideais. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, né? Mas acho que foi bem lembrado esses tópicos que você comentou. Talvez eu esteja enganado, mas acho que o Rodin, neste ponto, se equivocou, porque a personalidade é uma dádiva do nosso Pai. E a gente não constrói a personalidade, ela nos é dada pelo nosso Pai e nós a recebemos em algum momento antes da chegada do nosso ajustador. O que se explica porque o ajustador não viria nos habitar se nós não tivéssemos uma personalidade. Então, é primeiro necessário que o Pai nos conceda a personalidade para, na sequência, nós recebemos o ajustador do pensamento. Porque o que o ajustador do pensamento busca em nós é justamente a nossa personalidade. Estou dizendo busca em nós do ponto de vista pessoal dele, ajustador. Ele quer a nossa personalidade. O outro objetivo dele é nos levar até o Pai. Mas o ajustador só vem nos habitar se tiver personalidade. Se não tiver personalidade, não vem. Então, o ponto-chave aqui é justamente esse. A personalidade é um presente de Deus. Nós não desenvolvemos personalidade, que é uma coisa imutável ao longo da nossa carreira ascensional. E é uma coisa universal, quer dizer isso. Ela é o que é aqui no mundo físico, vai continuar sendo o que é no mundo moroncial, nas realidades moronciais, vai continuar sendo o que é nas realidades espirituais, vai continuar sendo o que é no ambiente finito, vai continuar sendo o que é no ambiente absoluto e vai continuar sendo o que é quando a gente chegar no absoluto, se um dia Deus assim desejar e nós pudermos merecer estar lá. Então, ela tem essa característica de ser universal e de desempenhar bem o seu papel em todos os ambientes da realidade, todos, sem exceção. E ela é imutável por várias razões. Para explicar o sentido de imutabilidade da personalidade. O nosso corpo físico, quando a gente morrer, esse corpo deixa de existir e a gente ganha um corpo novo, que é um corpo moroncial.
Na verdade, 500 e alguns corpos moranciais nós vamos ganhar. Quando a gente terminar a nossa vida morancial, nós vamos ganhar, se é que a gente pode falar assim, um corpo espiritual. E esse é o que vai nos acompanhar depois. Então, a nossa energia física, ela sofre transmutações. A nossa mente, ela inicia conosco, está alojada e funciona em um cérebro material. Quando a gente morrer, esse cérebro deixa de existir, mas a mente, ela fica sem funcionar até que tenha a condição de funcionar de novo no mundo moroncial. E depois ela segue no mundo espiritual. Então, quer dizer que a mente, ela sofre, ela muda a base do seu assento à medida que a gente vai ascendendo. As duas únicas coisas que não mudam é a nossa personalidade e o nosso ajustador do pensamento. E ainda assim, no ajustador do pensamento acontece uma mudança, porque ele é um ser pré-pessoal e depois de fusionado conosco, ele passa a ser um ser pessoal, ele passa a ser uma personalidade também, né? A personalidade não muda, é o que está aqui hoje, vai ser daqui a 300 trilhões de anos, se um dia a gente chegar lá no ambiente absoluto, né? Muito bem. Isso posto, vou voltar aqui para... Eu acho importante esclarecer isso, porque a questão da personalidade é extremamente importante, é a protagonista da nossa história. E alguém pode achar, não, mas eu tenho que desenvolver minha personalidade. Você não tem que desenvolver, ela já veio pronta, está aí para você. Você só tem que fazer um bom uso dela para poder chegar no destino final, lá no nosso Pai. Diga lá, Angélica, por favor. Eu acho que você e o Roberto responderam as minhas dúvidas, mas eu vou colocar qual a dúvida que eu tinha. Sim. Então, você disse que nós recebemos a personalidade de Deus, né? E que ela vem prontinha. Mas Isso. aí vocês depois explicaram e eu entendi. Mas a minha dúvida era, mas se ela vem prontinha, por que que ela tem que ter um ajustador? Por que que ela tem o livre-arbítrio, se ela já está prontinha? Então, mas eu agora já entendi. E quando você falou que a personalidade que faz a comunicação, aí para mim concluiu aquilo que eu queria saber. Então, ela tem realmente a função de estar presente, né? E perceber as jogadas todas, né, nossas, e nos orientar também, porque se ela vem acompanhada do ajustador, ela vem para nos ajudar a encontrarmos o caminho. Mas então, as duas explicações de vocês realmente concluiu aquilo que eu queria saber. O nosso ser é uma composição de basicamente 4 elementos. Nós temos uma personalidade, e essa personalidade, para ela funcionar, ela precisa de outros 3 elementos. Quando eu falo para ela funcionar, é para que ela possa avançar na sua carreira progressiva, que é o objetivo dela, que é voltar para o nosso Pai, chegar lá no paraíso. O que ela precisa? Ela precisa de uma energia física, que no nosso caso aqui é esse corpo, mais tarde vai ser o corpo moroncial e mais tarde um corpo espiritual. Ela não vai chegar no paraíso se ela não tiver uma energia física. Ela também não vai chegar no paraíso se ela não tiver uma energia mental. A energia mental está associada à nossa identidade, ao indivíduo.
Então, a identidade, o indivíduo, é quem conquista o aprendizado. É o elemento intermediário que conquista o aprendizado. E é esse elemento que faz com que a personalidade possa se manifestar e perceber os outros. Então, se a gente não tiver mente, não tiver identidade, a personalidade sozinha não percebe os demais. Mas os animais têm mente e eles não têm essa capacidade de comunicação que nós temos, que é de compartilhar futuros, ideais, adoração a Deus, essas coisas todas, justamente porque eles não têm personalidade. Então, é uma comunicação expressa com a ajuda da mente e os sentidos físicos, mas desprovida de maiores significados e valores, porque eles não são capazes de discutir o futuro, discutir Deus, etc., nem compartilhar ideais. Eles não falam, teve um problema lá no Rio Grande do Sul, vamos fazer uma vaquinha aqui para mandar roupa lá para os caras. Isso só um ser humano pode fazer. Os animais não conseguem ter essa diligência, né? Então, e a diferença brutal é justamente a existência da personalidade. Se os animais tivessem personalidade, eles poderiam ter a oportunidade de, eventualmente, até ter uma comunicação semelhante à que nós humanos temos. Que eu repito, não é porque nós somos humanos, é porque nós temos a personalidade que nos foi dada pelo nosso Pai, né? Então, essa aqui é a ideia. A personalidade tem como propósito unificar essas três energias que a compõem, que é a energia física, a energia mental e espiritual. Então, o trabalho da personalidade é fazer a unificação dessas energias nela mesma. Essa unificação significa, com a ajuda da mente, controlar a energia física. E a mente deve ser coordenada pelo espírito. Então, no fim das contas, o que nós estamos dizendo é que o propósito dessa unificação é que o espírito chegue a controlar a matéria por meio da mediação da mente, por uma coordenação feita pela personalidade. A personalidade é que tem esse papel, né? Muito bem. Não sei se eu compliquei ou se eu ajudei a Não, explicar. ajudou bastante. Vamos lá. Oi, Lilian. Oi. Então, eu fiquei pensando em Andon e Fonta, por causa da Hum, comunicação e da troca de ideias, né? Que o Rodin uhum, fala aqui. Então, Andon e Fonta, a um dado momento, eles conseguiram transcender o nível animal e passaram a um nível, vamos dizer, de ser humano. E acredito que também nós sabemos que foi através da recepção ou desenvolvimento, não sei, do, do espírito o sexto e o sétimo, né, da sabedoria e da adoração. E essa sabedoria pode ser que implique também uma comunicação mais eficaz, uma comunicação de ideias, né, que ele fala aqui de valores. Então, eles já tinham, acho que uma outra, olha, por exemplo, vamos nos separar desses animais e vamos construir a nossa própria, né, nossa própria vida, não sei, desenvolver ou depois que conseguiram descobrir como o fogo e tal, tiveram ideias, né, por exemplo, de transformar aqueles gravetos e tal, e os dois juntos conseguiram ali fazer o fogo. Quer dizer, eles tinham já, não como os animais, que sempre são os mesmos, não trocam ideias, acho que nem se reconhecem direito, né? Ou se reconhecem mais por instinto. Então, ali
quando a minha pergunta é, eles receberam a personalidade no momento em que eles tiveram a chegada do espírito da adoração? Quando surgiu o Andon e Fonta, que foi um resultado de uma elevação biológica, o cérebro deles era inclusive um pouco diferente do cérebro dos ancestrais deles. E o livro deixa isso muito claro. O que a gente percebe estudando a história de Andon e Fonta é uma coisa que é uma característica que existe em várias passagens do livro de Urântia, que para mim denota a interferência do dedo de Deus. Então, é o subitamente. Então, pode ir lá ler a história de Andon e Fonta, e aí aparece subitamente em letras itálicas. Cada vez que aparece subitamente em letras itálicas, embora os reveladores não digam, o meu entendimento é que ali houve uma interferência de Deus naquele momento, fazendo ou propiciando uma mutação. E, nesse caso, a mutação do animal para o humano. Eu entendo, eu não sei em que momento Deus deu a eles a personalidade, mas eles mais tarde receberam ajustadores também, né? E tanto que eles construíram a alma deles e construíram até o ponto de poder ressuscitar, e hoje eles estão lá em Jerusalém, no corpo dos 24, acho que alguma coisa assim, não me lembro toda a história. Mas a verdade é que aqueles animais foram tocados por Deus. Só, aqui chegou no ponto que eu posso fazer um upgrade nesse pessoal aqui. Então fez esse upgrade e deu a eles uma personalidade. Então essa comunicação deles, compartilhando ideais ainda pobres, mas vejam, eles foram construir a morada deles em cima das árvores, fizeram a casinha deles lá, né, para se defender. Os símios já costumavam viver em cima das árvores, mas não construíam casinhas. Desculpe. Então, eu acho que a única possibilidade deles terem sido declarados a primeira inteligência, a vida com inteligência aqui na Terra, é porque eles já tinham recebido a personalidade. E, no caso deles, possivelmente o ajustador chegou bem mais tarde. Porque, no nosso caso aqui, os reveladores dizem o seguinte, que o ajustador nos alcança com 2.400, não sei quantos dias, aproximadamente, um pouco menos de 6, um pouco mais de 5 anos de idade. Mas os reveladores falam, nessa época que nós estamos vivendo, acontece assim. Eu imagino que existe um processo de antecipação disso daí à medida que a evolução humana vai acontecendo. Então, eu acho que não é uma matemática exata que vai acontecer com todos exatamente naqueles dias que estão contados ali. Eu acho que esse número é uma referência e que servia muito para aquele momento. Talvez hoje não seja mais assim, mas é só uma dedução. Então, eu acho que sim, Andon e Fonta tinham personalidade, nem poderia ser de outra forma, porque senão não poderia ser declarado que surgiu a vida inteligente no nosso planeta, né? Não teria como. Muito bem. Alguém mais? Não sei, Lilian, você talvez tenha outras ideias a respeito, Não, mas é não, isso. é isso. É isso que Uhum. você falou mesmo, deve
porque eles receberam, logicamente, personalidade, né? Que eram seres humanos, mas eu fico pensando que essa personalidade, ela veio através desse desenvolvimento da mente, desse diálogo, né? Que eles tinham mais concernente a valores maiores, lógico que É. o de um animal. Os espíritos ou circuitos ajudantes da mente, eles estão mais ligados ao nosso desenvolvimento espiritual e à nossa elevação espiritual para receber o ajustador. Mas eles não são indispensáveis ou necessários para que a gente receba a nossa personalidade. Até porque o espírito de adoração Adoração. e de sabedoria, eles chegam quando a gente já está numa idade talvez superior aos 5 anos, né? Não sei. A gente, quando nasce, não nasce com esse circuito da adoração, né? O circuito da sabedoria. Aham. Existe muita discussão, muita polêmica sobre o momento que a personalidade Ainda nos chega, né? alcança, nos é dada. Então, tem gente que acha que é pouquinho antes da chegada do ajustador, tem gente que acha que é quando a pessoa nasce. Eu, particularmente, tenho uma visão diferente. Eu acho que no momento da concepção, o pai já nos dá uma personalidade. Aham. Aí fala, não, mas tem que estar completa a energia mental, não sei o que, não sei o que mais. Sim, mas a gente ainda não existe aqui, estamos acontecendo, né? Mas lá na infinitude do nosso Pai, nós já somos uma realidade, já Já somos, é. acontecemos. Então, se houve a concepção, o nosso Pai pode dizer, aqui já estou visualizando ali a energia mental, a física, posso dar uma personalidade para esse ser que está Uhum. começando a brotar aqui. Mas são teorias, né? Ninguém sabe. A gente É. só sabe que chega antes do ajustador, né? O livro fala em uma palavra que acho que foi no encontro do ano passado, né? Uma frase no livro que fala da autoconsciência, que Uhum. a personalidade chega depois que o homem tem a sua autoconsciência. Então, É, daí. eu conheço essa passagem, mas também tem uma outra passagem que diz que uma criança, um ser humano, já existe 9 meses antes de nascer. Está escrito lá no livro. Uhum, sim. Esse ser já existe 9 meses antes de nascer, né? Então, os reveladores deixaram esse abacaxi para a gente descascar. Se é um ser humano, né? Tem que ter uma É. personalidade. Uhum. Agora, não sei, a gente fica fazendo as conjecturas Ou aqui, não. e a verdade é que não importa muito. O fato é É que nós verdade. recebemos a personalidade e depois, em algum momento, recebemos o ajustador. Eu acho que Uhum. a diferença da personalidade talvez seja uma discussão de uma questão filosófica com relação à questão do aborto, por exemplo. É, Eu acho que se você recebe a personalidade antes de nascer, o aborto tem uma conotação piorada, né? Acho que do meu ponto de vista, o aborto é sempre errado, mas eu respeito as opiniões e acho que cada um tem a sua própria ideia sobre isso. Mas eu acho que aham, quando o aborto é feito antes de receber a personalidade, que é também, da mesma forma, do meu ponto de vista, condenável, mas se você já tem personalidade, é uma outra visão, né? Outra é. coisa. E aí a gente tem também aquela questão, esse bate-papo aqui, na verdade, está fugindo um pouco do nosso É, contexto, né? Mas tem aquela outra questão
de que o que acontece com as crianças quando elas morrem antes de receber o ajustador do pensamento. Então, os reveladores nos contam que essas crianças vão para um berçário. E lá nesse berçário, nas morôncias, elas vão receber um ajustador do pensamento quando chegar o momento. E aí eles descrevem como é que tem que ser esse momento, que não vem ao caso aqui agora. Mas vamos dizer que nasceu, então, um bebê e no dia seguinte morreu. Só vai para o berçário se tiver personalidade. Se não tiver personalidade, não vai para o berçário. Do meu ponto de vista. E se for um prematuro, que nasceu com 6 meses de gravidez, vai para o berçário ou não? Esse prematuro, então, teria personalidade ou não? Porque se ele não tiver, não vai. Né? Então, as discussões são acaloradas com relação a esse assunto e elas avançam. E a verdade é, como eu falei, os reveladores não nos contaram como funciona a coisa e a gente fica aqui especulando. Mas eu acho válido a gente ter esse tipo de reflexão e cada um estudando os ensinamentos chegar à sua própria conclusão. Que pode estar errada, como eu posso estar errado nas minhas conclusões, com certeza. Então, é isso aí. Oi, Egre. Surgiu uma dúvida que eu vou ainda continuar desviando o assunto, que é o tema do subitamente, né? Que me chama muita atenção, esse subitamente. Aí eu queria saber, assim, qual é a opinião, assim, se ainda como evolução teríamos esse subitamente, essa mudança, né? Essa interferência dos portadores da vida nesse subitamente dentro da nossa evolução. O que você acha disso, Henrique, sobre isso? Ou Olha, se já acabou essa intervenção dos portadores da vida enquanto nossa evolução como seres humanos? essa questão é questão associada a uma série de outras coisas. A gente tem que sempre lembrar que o nosso Pai é o Criador, o sustentador e o controlador de todas as coisas. Isso é um ponto importante para a gente ter sempre presente na nossa mente. Outro ponto importante é que nós vivemos uma vida evolucionária, e essa vida evolucionária é um crescimento da imperfeição para a perfeição, não só de nós mortais, ou de todos aqueles que têm personalidade, mas também de todas as coisas. Então, o nosso planeta, por exemplo, ele foi criado a partir de energias da nebulosa, toda aquela história que chegou até nós, tem ali a interferência dos organizadores da força, dos diretores de potência, para poder construir toda a energia física necessária para construir esse ambiente em que nós vivemos. Mas eles não chegam assim e falam assim, não, eu aqui vou desenhar a Terra, vou fazer a Terra, né? E nessa Terra aqui eu vou criar um clima, um ambiente que seja apropriado para desenvolver a vida animal, biológica, etc. Na verdade, a maior parte dos astros, dos planetas que acontecem, eles não têm vida. Eles fazem parte de uma organização que envolve toda essa gravidade, todo esse sistema do espaço e do tempo que a gente tem, mas eles não são projetados, os mundos habitados não são projetados ou preparados pelos organizadores da força ou diretores de potência, como, por exemplo, os mundos
do sistema da Norlathiadec, de Salve Thomson, que são esferas arquitetônicas desenhadas, projetadas e construídas para essa finalidade que elas têm lá. Então, todos os planetas de mundos habitados, eles são resultados de uma evolução natural da energia que foi constituída ali. Pelo menos no que diz respeito ao trabalho dos organizadores da força, todo esse negócio, inclusive dos portadores de vida. Então, tem o dedo de Deus no surgimento de um planeta desse? O dedo de Deus pode ser o dedo do Supremo também? Não está claro, mas eu imagino que sim. Mas eles permitem que as coisas evoluam de uma forma quase que natural. Então, quando o Pai funciona como criador, ele criou lá, gerou aquela energia, mas não significa que ele veio e falou, agora vai surgir o planeta Terra, né? O planeta Terra foi se formando e foi crescendo, se constituindo, absorvendo massa, até chegar no que é, né? Então, essa é a Urântia. E quando chegou nesse ambiente, nessa atmosfera, com água e tudo que nós tínhamos aqui, os portadores de vida, que já estavam aqui nos visitando, falaram: opa, agora nós podemos trazer a vida para cá. Então, a vida tem essa evolução natural também. Começa lá com uma bactéria, um fungo, ou sei lá que coisa que eles põem lá, um micro-organismo, e que vai evoluindo, né? Evolui primeiro para uma fase vegetal, depois evolui para uma fase animal. Essas mudanças e essas mutações vão acontecendo. Aparentemente, um processo de desenvolvimento puramente natural e muitas vezes fortuito, mas estou falando aparentemente, porque quem garante que o nosso pai, ou o nosso Micael, ou a ministra divina não vai lá e falar, não, dá uma tocadinha assim e mudou um pouco o negócio, né? Então, quando surge o primeiro ser humano, e não só nessas circunstâncias, a gente lendo a história de Urântia e outros documentos, a gente com frequência vê aparecer ali no texto, subitamente, escrito em itálico, aconteceu isso. Então, subitamente, para mim, é assim, Deus foi lá, bateu a varinha mágica ali, mudou o negócio, né? Aqui, então, mas isso só acontece quando uma determinada evolução alcançou um nível que permitiria essa interferência. É claro que o pai poderia criar as coisas do jeito que ele quisesse sempre, mas eu acho que ele espera pacientemente até que aquela evolução alcance um ponto de transição onde ele interfere e fala, agora eu vou permitir a transição, e faz ela acontecer, né? Então, isso tem vários textos no livro de Urântia que falam desse subitamente aí. Então, a teoria da evolução é certa, mas ela não descarta a teoria da criação, elas são combinadas. As coisas funcionam mais ou menos em paralelo, eu acho, né? Então, desculpe me alongar um pouquinho aí, mas... Oi, Balma. A Ele gente até já vê, desistiu. a gente vê bem nos textos, né? Quando ele Uhum. põe o subitamente, que ele põe em itálico, né? Eu interpretei como sendo que os portadores de vida, eles têm muita experiência, e muitos exemplos no cosmos onde eles trabalharam, ou onde eles dividiram informações com outros portadores de vida. Aí chega um momento que eles dão um salto, né? Ele vem no desenvolvimento, no crescimento, digamos, linear da mente,
e depois eles dão um salto. Eu não me lembro bem se essa palavra subitamente aparece quando surgiu os homens, as cores, né, que tem as raças, diferentes raças humanas. Apareceu de uma família só, né? Uma família só apareceu todas as raças. Também foi subitamente. Também foi subitamente. Então, na verdade, eu acho que os portadores de vida tinham essa experiência, né? Eles tinham essa como que um plano, né, já concebido para ou foram Sim, incorporando essas mudanças ao longo do desenvolvimento. Mas eu acho que é, é por aí, é a experiência dos próprios portadores de vida. pode ser. A gente só tem que lembrar que os portadores de vida são instrumentos do nosso Pai, guiados por Ele. Então, Se a gente falar do nosso Pai, então tudo vai ser é, quando eu James, falo a interferência de ah, Deus, é a interferência do divino na evolução, né? Falando, não, aqui eu vou mexer, a né? própria Pum. evolução é fruto do plano dele, né? Mas É, assim, da mudança, da operação, né, da delegação cósmica para o ser que tem o mistério de desenvolver a é, vida, é para os uhum, portadores de vida, né? Então, é. analisando sobre concentrando nessa decisão cósmica de dar ao portador de vida essa missão, quando ele fala subitamente, ele traz as experiências que eles tiveram em outras, Pode ser. né? Eu interpretei O assim, fato é que cada vez que aparece subitamente, tem uma mutação tem uma naquele novidade dessa. processo. É verdade. Sempre, subitamente, tem uma mutação ali. Então, essa mutação, não sei se é um processo natural ou deliberadamente provocado. Esse que é o ponto, né? Se vai ser o portador de vida, Jesus, ou a ministra, seja lá quem for, não sei, mas é provocado aparentemente, né? Mas tá bom, eu gostei muito da sua camiseta, viu, Balma? Muito parabéns, eu gostei dela. Direitinho aqui, vou fazer uma tatuagem aqui no braço esquerdo. Tô Tá, tá bom. Eu, eu vou esperar você fazer. Se eu gostar, depois eu vou pensar se eu faço ou não. Tudo bem. Muito bem. Alguém mais? A gente se alongou um pouquinho aqui, né? Mas acho que foi uma discussão boa. É, anyway, prosseguimos então aqui. Diga, Balma, você Permita vai aí falar de. só uma observação, é que tem um momento que os portadores de vida, eles encerram a participação deles. Eu não estou aqui muito lembrado se é a partir do instante que o homem tem autoconsciência ou se é numa fase A posterior. partir do surgimento do ser inteligente, da raça humana, a partir dali, eles não podem fazer mais nada. Mais nada. Então é isso que eu Eles queria estão falar. proibidos de criar, de fazer, de implantar qualquer negócio a partir desse momento. Mas fica Mas uma eles permanecem, delegação, tem um grupo que sim, fica permanece, uma delegação deles aqui fica uma delegação acompanhando. Então, importante. é, Estava me lembrando. isso. A outra é que o espírito ajudante da mente, ele também tem um período de operação, né? Sim. Também depois ele se ausenta. Do ponto de vista individual, ele se ausenta pós a passagem nossa individual daqui para Morôncia, né? Ele se ausenta, quer dizer, ele já não é mais o espaço onde ele possa desenvolver o papel dele, já tem outras energias trabalhando, né? Na ambiência moroncial. Eu acho que tem essas dois deadlines aí desses dois tipos de seres, né? É. Tem É, mais, mas vamos acho que era deixar isso chegar. mesmo que eu queria entender, se depois eles paravam a partir de um determinado momento. Então, acho que já Eles é isso que param. eu soube. Pararam, todos os dois tipos de seres É, param em determinado momento. E, A não ser tá. que a função deles já não fosse
Já não interfere a mais. prioritária, né? Tá, É, ok. mas não é só eles, não. O nosso Micael, depois de completar a outorga dele, ele perde o poder criativo dele. Não pode criar mais nada novo. Ele só pode completar aquilo que já está planejado, mas ele já não tem mais o poder criativo que ele tinha até completar as outorgas dele, né? Então, assim, tipo assim, tudo está consumado. Vamos tocar por aí. Aí tem Muito seres, bem. tem seres que se desenvolveram muito, a mente foi desenvolvida muito mais celeremente, né? E tem seres que não, né? Tem Exatamente. o Ceará é um grande local da período Cretáceo, né? Tem fósseis assim. A própria Museu de Ciências Naturais lá na Alemanha tem uma participação grande desses fósseis do Ceará. Então, você pega uma libélula dessa, que aqui a gente chama de manemag, não sei como é que chama aí no sul, aquelas libélula mesmo, aquelas Sim, das asas das libelo. patas. Aquela libélula é daquele jeito, daquele mesmo tamanho, inclusive tem um fóssil de 100 milhões de anos no Museu de Nova York, que foi daqui do Ceará para lá, e é exatamente igual. Ele tem 100 milhões de anos daquele jeito, Não mudou nada. não É mudou nada. verdade. Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, quem sabe aprendemos um pouquinho mais com o Rodin aqui. Yara, quer continuar, minha querida? Continua. Onde estamos mesmo aqui? Acho que é aqui, Comunicação, ó. A a comunicação comunicação simbólica. simbólica entre os seres humanos predetermina o iniciar da existência de grupos sociais. O mais eficiente de todos os grupos sociais é a família, mais particularmente o grupo dos dois progenitores. O afeto pessoal é o laço espiritual que mantém essas ligações materiais unidas. Uma tal relação eficaz é também possível entre duas pessoas do mesmo sexo, como é ilustrado tão abundantemente pela devoção nas amizades genuínas. Tais associações de amizade e afeto mútuo são socializantes e enobrecedoras, porque encorajam e facilitam os seguintes fatores essenciais ao mais alto nível da arte de viver: a autoexpressão e a autocompreensão mútuas. Muitos impulsos humanos nobres desaparecem porque não há ninguém que escute a sua expressão. Verdadeiramente, não é bom para o homem ficar só. Um certo grau de aprovação e uma certa quantidade de apreço são essenciais ao desenvolvimento do caráter humano. Sem o genuíno amor de um lar, nenhuma criança pode realizar o desenvolvimento pleno de um caráter normal. O caráter é algo mais do que a mera moral da mente e mais do que a moralidade. De todas as relações sociais entabuladas para desenvolver o caráter, a mais eficaz e ideal é a amizade afetuosa e compreensiva entre o homem e mulher no abraço mútuo de um matrimônio inteligente. O matrimônio, com as suas relações múltiplas, é mais bem indicado para estimular os impulsos preciosos e os motivos mais elevados indispensáveis ao desenvolvimento de um caráter firme. Desse modo, não hesito em glorificar a vida familiar. E o vosso mestre elegeu sabiamente a relação pai-filho como a pedra angular desse novo evangelho do reino. Em uma comunhão tão inigualável de relacionamento entre homem e mulher, no abraço afetuoso dos mais altos ideais do tempo,
torna-se uma experiência tão valiosa e satisfatória a ponto de valer a pena tê-la a qualquer preço, sob pena de qualquer sacrifício necessário para consegui-la. Muito bem. Vamos mais um parágrafo aqui, vai. Continua aí. A união de alma, a mobilização da sabedoria. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, adquire um certo conceito deste mundo e uma certa visão do próximo. Pois bem, é possível, por meio da conjunção de personalidades, unir essas visões da existência temporal e das perspectivas eternas. Assim, a mente de um aumenta os seus valores espirituais ao ganhar muito do discernimento interior do outro. Dessa forma, os homens enriquecem as suas almas, fazendo entre si a união das suas respectivas conquistas espirituais. Do mesmo modo, o homem torna-se capacitado para evitar aquela tendência sempre presente de ser vítima de uma distorção na sua visão, de ter um ponto de vista pré-concebido ou estreiteza de julgamento. O medo, a inveja e a imodéstia somente podem ser evitados pelo estreito contato com outras mentes. Chamo a vossa atenção para o fato de que o Mestre nunca vos envia sozinhos para o trabalho de expansão do reino. Ele sempre envia 2 a 2. E posto que a sabedoria é supraconhecimento, a consequência é que, com a união de sabedorias em um grupo social pequeno ou grande, todo o conhecimento é compartilhado mutuamente. Ó, vamos parar aqui porque ainda tem vários pontos ainda dessa fala, né? Diga, Bauman, você está com a mão levantada aí ou está distraído só isso? Não, eu levantei a mão mesmo. Não, tá. o Rodin aqui, ele dá um tratamento assim, de muita qualidade, né? No relacionamento humano, mas eu acho que ele se concentra muito na questão social, apesar de ser de alto nível, né? E é óbvio que a família é um instrumento de proteção do possível filho de Deus, né? Um possível ascendente, de um possível sobrevivente, talvez, melhor dizendo, mas ela é um instrumento social. Isso não significa dizer que um ser humano que nasceu em condições familiares ou sociais completamente adversas não consiga fazer é, fazer a vontade de Deus, né? Não tenha condições de fazer a vontade de Deus e participar desse plano fantástico aí, divino para nós. Então, ele é bom, mas ele não é completo, né? Aí eu percebo que ele é como se isso aqui fosse a razão primeira da evolução humana. Certamente que um ser que nasceu numa ambiência familiar mais protegida, mais orientada, especialmente no ambiente que nós temos hoje aí pelo planeta, e muito especialmente aqui no caso do nosso país, ele vai ter mais condições, mas isso não é, digamos assim, um impedimento. Eu não sei nem se ele tinha esse objetivo, mas apenas com o propósito da pureza da ideia, né? Tudo isso aqui é muito bom. Você viver numa ambiência dessa, excelente, né? Mas não pode muitas vezes ser até um impedimento, porque se você não tiver a capacidade de compreender que o trabalho ele se dirige e é fruto de uma ambiência cósmica, até o fato do apego da família
é uma coisa que pode atrapalhá-lo, né? E isso Jesus mesmo teve a oportunidade de falar sobre isso, né? Às vezes até choca, né? Porque quem não tiver a capacidade de renunciar a todas as coisas, ele certamente vai precisar trabalhar para fazer essa renúncia. É esse comentário que eu queria fazer. Obrigado, bom. Diga lá, Lilian. Eu queria ver se puder colocar o texto, daí a gente lê Posso. a parte que assim, fiquei, deixa eu ver ali, aí mesmo. União de Diz alma? assim, ó, e uma comunhão, que eu estava falando, né, e uma comunhão inigualável ali em cima, aí, e uma comunhão tão inigualável de É antes da união relacionamento de alma, né? entre homem e mulher, no abraço afetuoso dos mais altos ideais do tempo, torna-se uma experiência tão valiosa e satisfatória, a ponto de valer a pena tê-la a qualquer preço, sob pena de qualquer sacrifício necessário para consegui-la. Assim, achei interessante esse ponto de vista dele, né? Como que essa relação homem-mulher é importante dentro da visão dele ali, e como atualmente a gente vê que muitos jovens não querem mais casar, né? Não querem nem constituir família. Estou achando interessante essa questão, né? Você vê um ou outro assim, mas muitos não acham muita vontade, é muita exigência ou coisa parecida, acham mais prático ficar sozinho e tal. E aqui ele fala que o quanto vale a pena, né? E também que Jesus não casou, né? Jesus não casou. Então, não sei se essa reflexão dele aqui vai ser validada na sequência ou não. Ok, Lilian. Obrigado. Quem mais aqui? De novo, Lilian. Vai falar mais, Lilian? Tá bom. Muito legal. Bom, nós estamos chegando aqui no final de mais um, né, estudo. Semana que vem vamos nos encontrar aqui no mesmo horário. E agradecer muito a participação de todos vocês. É sempre um aprendizado a gente estar junto aqui. E muito bem, vamos avançar para chegar à conclusão desse trabalho do Rodin. Vamos ver. Quando forem publicados os vídeos, aqueles do encontro, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir antes ou de participar lá, assistam. Acho que é legal. Muito bem. Quarta-feira tem aula lá na Escola Urante. Então, eu acho que não sou eu que vou estar lá dando aula, nem a Mantovani. Lília, nem a Sossu, é o Mantovani. Mantovani. Isso. Então, estão todos convidados. O Vou estar Balma quer presente falar. lá. Diga, Balma. Eu queria fazer um comentário sobre o nosso encontro. Eu achei o ponto alto do encontro, a participação, para mim, surpreendente dos jovens. Maravilhosa. Eu não tive condições de conversar com cada um, mas tem exemplos ali de pessoa muito nova. O Pedro, por exemplo, é um camarada muito novo, mas ele tem um discernimento sobre o livro de Urântia e profundidade que, para mim, foi uma surpresa, né? E eu, então, fui conversar com ele para saber de onde é que tinha vindo esse conteúdo todo dele, né? Ele é muito novo, né? E foi o avô dele
que eu não sei o detalhe de como o avô dele entrou em contato com o livro de Urântia, mas o avô dele foi apostando nele, ensinando, falando sobre o livro. Ele ainda é muito jovem, né, adolescente, e, e ele foi, então, incorporando aquele, tinha sensibilidade e inteligência para poder absorver o que o avô está falando. Eu parabenizei a ele, não parabenizei a ele, não, parabenizei, rapaz, eu vou mandar parabéns para o teu avô, por ter investido no neto certo, com o conteúdo dessa profundidade. E eu vou lá e o Berlândia conheceu o avô dele. Eu achei assim um exemplo fantástico de como o trabalho de Deus opera, né? Com grande longanimidade, né? Com grande paciência, né? Mas opera. Porque ele é muito jovem para ter aquele É, conteúdo. E a forma dele discernir. mas além dele tinha outros jovens lá igualmente bons conhecedores do Eu livro não de Urântia. São os dois Pedros e o Nakai são ótimos. E o João também. E o O João João. também, isso. É, Todos eles Então eram é o muito bons. o João. nós fizemos um esforço, né? A associação fez um esforço para levar esses jovens até lá. E trouxemos também o Alejandro, que hoje vamos dizer, o presidente do Comitê de Jovens da Associação Urântia Internacional. Ele é mexicano. Trouxemos ele também para conhecer os jovens aqui e fazer planos de trabalho dele. E foi muito bom, porque o Alejandro teve uma oportunidade de um contato dos membros da associação nesse encontro nacional, que ele nunca tinha visto no México, né? Então ele ficou entusiasmado. Ele falou: puxa vida, acho que tem muita coisa para a gente fazer lá. Então, o encontro tem essa coisa maravilhosa de colocar junto pessoas tão queridas e que podem fazer a diferença.